Amém, orar. amém, então. Agora esta chamada está sendo gravada. Tá, eu vou orar. Só um minutinho. Quer dizer, ela fica sentadinha lá no quarto dela e fazendo outras coisas e prestando atenção, e às vezes ela está ocupada. Ah, aqui tá. Permitir que o app Meet tire fotos e grave vídeo? É para permitir durante o uso do app apenas uma vez? Tá perguntando aqui no meu celular. Uhum. Isso, apenas durante o uso do aplicativo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos em Tua presença, Pai, Filho e Espírito Santo, para Te louvar, Senhor, e Te agradecer pelo dia de hoje e por esse momento de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender sobre as Tuas palavras, Senhor, os Teus mandamentos, sobre as Escrituras, Senhor, que o Senhor deixou aqui para nós. Espírito Santo, conduz em triunfo cada um de nós, até a volta de Jesus Cristo. Abençoa meu irmão Lucas nesse momento da explicação e abençoa a nós também, Senhor, para receber esta palavra com muito amor e carinho. Abençoa, Senhor, nos dando a saúde, a paz, a alegria e o renovo a cada momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Bom, então, irmãos, como eu falei nas lives lá, né, do sábado, e agora no próximo sábado nós temos Santa Ceia, eu estou seguindo uma sequência, e Deus está dando essa sequência, né? Acontece que nós estamos numa condição que poucas pessoas têm uma janela ampla do que está acontecendo no mundo espiritual e agora na Terra. E para conseguir essa amplitude desse conhecimento, você tem que pegar a história lá desde a criação, lá quando Deus estava sozinho, só ele e Jesus, e pegar até o final. E como é que você faz isso? Você vai lendo a Bíblia e perguntando para Deus as coisas, e é o que eu fiz a vida inteira. E Deus foi me respondendo, aí que até minha irmã perguntou. E eu falei, quando eu vou dormir, eu pergunto, quando eu acordo, eu fico sabendo. Durante o sonho, Deus me conta alguma coisa, eu sei que eu acordo sabendo. Não sei como que funciona, mas as perguntas vêm. Aí eu escrevi esse livro, No Princípio e no Fim, que é aquele livro que eu escrevi lá, e eu achei até que aquele livro estava, assim, meio restrito, né? Mas tem muita profundidade ali. Se você for juntando, como eu já juntei na minha cabeça, é muito fácil para mim, mas eu fico preocupado que as pessoas não entendem o Evangelho e a salvação e a redenção, porque elas ficam olhando por uma janela muito estreita. E o inimigo se aproveita disso, por quê? Porque as pessoas têm necessidades imediatas, certo? E hoje nós vamos ver aí a cura de uma mulher encurvada por 18 anos, né? Então, antes de entrar nesse assunto, eu estou fazendo essa introdução aqui. Então, o que são as janelas estreitas que a gente tem? A gente tem problemas no emprego, problema de saúde, quer prosperar na vida, quer casar, entendeu? E aí você procura o Senhor, sabe que Deus faz alguma coisa por você, porque ama, ou porque é Deus, porque criou você, e aí você vai atrás dessa solução imediata, dessa janela bem estreita da sua vida, e você não coloca você na presença de Deus como se você fosse um ser eterno. Você se coloca apenas como uma pessoa que está vivendo nesse mundo, que deu errado alguma coisa, e você vai lá solucionar aquele problema. É como uma máquina que você tem um parafuso e você vai apertar somente aquele parafuso e esquece que a sua vida tem uma amplitude eterna. Inclusive o Olavo de Carvalho falava muito mais sobre isso, bem interessante. E você tem que olhar para a sua vida, não como se você nasceu, sei lá, no meu caso eu nasci há 60 anos atrás, né? E então você tem que olhar antes de nascer e depois de morrer. Você tem que olhar a vida com o foco da eternidade, porque isso aqui é só um pedaço dentro de um contexto muito maior. E se você aprende a olhar assim, além disso, além do que você começa a perceber outras coisas que você daria foco diferente, né, do que você dá quando você olha a sua vida de uma forma estreita, o inimigo também não te engana, fica mais difícil. Por que o inimigo engana as pessoas? Porque as pessoas vão atrás das coisas imediatas.
é aquela que ela quer para hoje, para ontem, para daqui a um mês. E aí vem a barganha, né? Eu faço isso para Deus, para alcançar aquilo, e o diabo usa isso e usa de pastores que têm poderes espirituais de cura ou de libertação, e que, na verdade, viram um tropeço para o evangelho, vira um engano, né? Porque soluciona o problema e não salva a alma. E a salvação da alma é uma coisa de uma história de uma vida, é uma linha histórica completa de uma vida que foi levada para Deus. Por isso que o arrependimento, ele não pode ser arrependimento de apenas de um único pecado ou de uma única situação vivida errada. Tem que ser um arrependimento completo de toda uma situação. Ainda que você cometa erros temporais, né, em momentos da sua vida, mas você vai corrigir aquilo, o erro e aquele caminho, quando você entende que a sua vida é muito mais extensa do que aquele simples erro que você cometeu no momento da sua vida. Então, o que acontece? Quando o Senhor prometeu nos salvar, ele tem, né, na verdade, ele tem um plano eterno. Os anjos foi criado a partir de um ponto, e dali eles se tornaram eternos, e nós também participamos disso, de uma forma diferente, com uma outra corporeidade, né, que vai ser parecida com a dos anjos, mas não exatamente como, né, não sei direito como que é, porque ainda não fui transformado, mas eu quero dizer assim, que você tem que olhar a sua salvação, não apenas que Deus vai salvar, mas vai salvar do quê? Do dia da ira? E se eu morrer antes e não tiver passar pela ira? Então, que sentido tem essa salvação? A salvação é da perdição eterna. O que é perdição eterna? É o fato de você ter sido criado e por uma questão aí do pecado, que a gente pode chamar de pecado original. Espera só um pouquinho, pastor. Já termina o raciocínio. Aí você entrou nessa barca chamada vida, que é a vida terrena, mas você não é apenas esse ser que vive essa vida terrena. Como dizem, né? Você é um espírito habitando um corpo, não é um corpo que tem um espírito. É um espírito habitando um corpo. Então você tem uma linha eterna. E quando Jesus fala que vai voltar, ele está querendo dizer assim, ó, se prepare porque você vai ganhar o restante da sua eternidade a partir desse momento, quando eu voltar. E como será o restante da sua eternidade? Então, a transformação para uma vida eterna envolve corpo, mente, alma e espírito no nível de Deus e não no seu nível de raciocínio. Certo? Por quê? Como eu falei para vocês e tenho falado que o Senhor mostrou para mim como que vai ser a nossa mente espiritual. A mente de uma pessoa redimida num corpo eterno, além do corpo ser eterno, a mente eterna é superior a qualquer inteligência artificial, computador que exista na Terra. E juntando todos os computadores da Terra e da tecnologia, não consegue fazer uma mente como aquela. Então essa é a mente de Cristo que nós vamos herdar. Então se você ama a vida e ama essa oportunidade que Deus deu, de existência, porque Deus deu uma oportunidade de você existir, e você quer que ela se eternize, então você busca a salvação. E a salvação é encontrar em Jesus. Aí o que acontece com o diabo em relação à busca da salvação? Ele oferece caminhos alternativos que são falsas salvações, né? Como as religiões, né? As iluminações, como a gente pode dizer também, chamar de elevações pessoais que a pessoa adquire. Isso é espiritualizado, isso é aquilo. E a pessoa busca uma elevação espiritual. Mas aquilo é um engano, por quê? Porque você está trocando o ótimo pelo bom, né? Como dizem, né? O ótimo é inimigo do bom. Aquilo é bom, mas não chega a ser ótimo. E o que Deus tem é o melhor, é o ótimo, né? E aí é que você tem que ter o foco com uma mente mais ampliada do que essa mente de ver apenas o dia de hoje, o momento de agora, a aflição de hoje, a aflição desse mês, dessa semana, desse ano. Por quê? Porque você vai buscar coisas eternas. Engraçado que no começo de qualquer busca, que é uma coisa que a gente aprende, ela não parece uma coisa assim razoável. Qualquer busca que você faz parece assim inócua,
sem valor, você persiste porque você se torna uma pessoa teimosa nos seus propósitos, aí começa... E depois que as coisas começam a ganhar corpo e se formatar dentro de você, aquilo começa a ficar grande, gigantesco. Então, espiritualmente, eu estou vendo isso acontecer. As coisas passar para um outro nível. E aí você fala, não, agora que eu comecei e agora está dando certo, eu não vou parar, eu vou alcançar. E eu vou alcançar, eu quero tudo, agora eu quero tudo. Então, essa sede e fome de vida eterna que a gente tem, de busca de Deus, tem que extrapolar. E o incrível que as igrejas, e alguns pastores fazem é restringir a sua percepção de vida eterna, de evangelho. Né? Pode falar, pastor Jones, depois eu continuo. Eu ia só dar uma confirmação de Deus mesmo, porque o Espírito Santo ele estava ministrando no meu coração a respeito da salvação mesmo, pastor Lucas. Essa palavra, salvação, porque é uma coisa muito profunda, essa palavra. Porque às vezes tem palavras que ficam no raso, a gente não tem essa noção total dela. Por exemplo, a palavra salvação, e outras coisas também. Mas, por exemplo, a palavra salvação, você vai ser salvo, Não é apenas, no sentido de você ir para o céu, eu vou para o céu, Eu estou salvo, eu vou para o céu. Não. A salvação é uma amplitude total, Você vai ser salvo da influência da terra, de Satanás, da besta, você vai ser salvo das doenças, você vai ser salvo, de tudo aquilo que o inimigo pode vir contra você, Então é uma amplitude grande, pastor Luiz? E o Espírito Santo estava ministrando isso ontem para mim, Veja bem a amplitude das coisas, Por exemplo, Exatamente. Também a adoração. O que é adorar? Adorar não é só olhar para o céu e falar coisas bonitas para Deus, A adoração, ela é um estilo de vida, É você adorar a Deus com toda a tua vida, Exatamente. O que você faz, o que você pensa, o que você tem já não é mais teu, você já não é mais de você mesmo, você é de Deus, Então, a salvação também é você ser salvo de tudo, da terra, de Satanás, do mal, da doença, do pecado, De tudo, tudo, tudo. E o Espírito Santo ministrou ontem, isso é uma coisa tremenda. E eu não tinha, às vezes a gente não tem essa percepção, Pois é. Então, normalmente, toda pessoa que adquiriu uma religião católica, protestante, até mesmo outras religiões não cristãs, budista e qualquer outra, ficaram presas à circunstância de uma situação a ser resolvida por meio da religião, até que algumas religiões espiritualistas, elas transcendem nesse ponto, porque o problema das religiões espiritualistas como o budismo é que ela coloca a carga da elevação espiritual para você mesmo, você se eleva. E no caso da salvação em Jesus, é Ele que te eleva, você apenas só tem que se render e obedecer o que Ele pede. Então, confiar. Então, ter aquele relacionamento de confiança, de obediência e dependência de Deus. Tudo começa na dependência e na rendição. Nas outras religiões espiritualistas, são o esforço de meditação, o esforço de busca, a perseverança de obras, de feitos e de sacrifícios e assim por diante. Mas aí, o que aconteceu com a religião cristã? Ela pegou a imagem de Jesus, deturpou, pegou as coisas que poderiam ser amplas, restringiu a igrejas, a formatos de igreja, a formatos de templos, de rituais, E aí as pessoas falam assim, eu estou cumprindo a minha tabelinha, Eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu estou fazendo, estou tranquilo. E aí quando você fala de uma coisa maior, ela fica achando, não, eu não vou fazer mais nada não, já estou fazendo demais. Já fiz promessa, já fiz isso, já fiz sacrifício, já subi a escada da Candelária de joelho, Então, qualquer exigência que você fale,
parece um sacrifício a mais na carga pesada que você já está carregando. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de religião. E a vida com Jesus é o contrário disso. É você se entregar para Ele e Ele carrega você. Né? Não é você carregar as coisas. Por quê? Porque você tem que assistir uma missa 6 horas da tarde, tem que participar da quaresma, tem que fazer a primeira comunhão, tem que fazer a crisma, o batismo, aí fica aquela ritualismo, aquela coisa. E aí você olha para dentro de você e pergunta assim, o que eu estou crescendo interiormente com isso? Será que eu estou realmente... Será que Jesus, a árvore da vida, está crescendo mesmo dentro de mim, ou eu estou só repetindo as coisas? Né? Então esse é o problema da religião, que mata a iniciativa da verdadeira fé, né? No caso eu não gosto de falar assim, mas eu estou sendo assim, alegórico nesse sentido, de mostrar que a gente tem que ter um outro paradigma, uma outra maneira de perceber a existência. Vamos lá. Yeshua cura uma mulher curvada por 18 anos e ensina 2 parábolas do reino. Então, ele está entre algum sábado do 10º e do 12º mês do ano 4027 depois da criação, dezembro a fevereiro, 27 e 28 da nossa era. Então, Jesus aí está com 7 com 4, 7 com 3, é mais ou menos 30 anos, tá? Nós estamos no ano 27, 28 da nossa era. Essa contagem do Michael Rood, do 4027, ele considera os 6 dias da criação 6 dias literais. Deus teve o primeiro dia, o segundo dia, o sexto dia. E tem gente que fala que não, foi eras, né? Então aí vem essa discussão se essa contagem está certa, como é que é. Aí tem outros problemas, mas a gente não vai ficar preso. Paz do Senhor Jesus, irmão João Batista, tudo bem? Chegando aí, acho que a internet dele demora para ele conectar. Agora chegou. Bom, então vamos lá. Então nós estamos na semana 45 a 53 do Ministério de Jesus, dia 309, 371, Paz do Senhor Jesus, irmão João Batista. Quando eu falei Paz do Senhor, você acho que ainda estava entrando. Lucas 13, de 10 a 21. Então, Yeshua ensinava em uma sinagoga no dia de Shabat. E havia uma mulher ali que por 18 anos teve um espírito de doença e ela andava curvada e não conseguia endireitar-se de forma alguma. Quando Yeshua viu, ele a chamou e disse, mulher, você está livre da sua doença. Ele impôs as mãos sobre ela e então ela se endireitou e glorificou a Jeová. Mas o principal da sinagoga, zangado por Yeshua ter curado no Shabat, disse ao povo, há 6 dias, para que você deve trabalhar. Nesses, então, venham e sejam curados, e não no Shabat. Quer dizer, para ele, a cura era um trabalho espiritual, que era um sacerdote, né? Principal da sinagoga lá, sei lá, um sacerdote, não, um fariseu, né? Então ele disse, não, aí no Shabat não pode fazer nada. Então Yeshua respondeu e disse, hipócritas, cada um de vocês não solta no Shabat seu boi e o seu jumento da manjedoura e leva a beber? Quer dizer, você cuida do animal, dando água para ele beber no sábado. E essa filha de Abraão, a quem Rassatã tinha amarrado por 18 anos, olha lá, não deveria ser livre deste vínculo no sábado? Quando ele disse essas coisas, todos os seus adversários se envergonharam, mas todo o povo se alegrou com todas as coisas gloriosas feitas por ele. E ele disse, ao que é semelhante ao reino de Jeová, e como devo compará-lo? É como um grão de mostarda que o homem colheu e semeou no seu jardim, e ele cresceu e se tornou uma grande árvore, os pássaros do céu se aninham em seus galhos. E ele disse novamente, a quem compararei o reino de Jeová? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo fermentou. Então aí, essa passagem, deixa eu só voltar aqui para ver se nas aulas anteriores... tá. Não ficou nenhum comentário para trás. Então veja só, essa parte das 3 medidas de farinha, tem gente que interpreta como os 3 milênios, né? Onde o reino de Deus estará totalmente preparado e pronto depois desses 3 milênios. Agora, essa grande árvore, né, que é o reino,
os pássaros do céu, os pássaros do céu você pode pensar que são os anjos também, né? Não só as pessoas, tem os anjos e tem as pessoas, porque os animais normalmente procuram também ficar debaixo das árvores. Aí quando compara com animais e pássaros, os animais são os homens, porque os homens não voam, né? E os pássaros são os anjos, né? Yeshua passa pela Pérea em direção a Jerusalém. É a mesma coisa entre o 10º e 12º mês. Estamos na época de dezembro a fevereiro do ano 27 e 28 da nossa era. 28 da nossa era. Semanas 45 a 53, dias 309, 371. Yeshua estava passando por cidades e vilas, ensinando e indo para Jerusalém. E alguém lhe disse: Senhor, poucos são os que se salvam? E Yeshua lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão e não poderão. Ele não respondeu se era pouco, se era muito. Ele mandou se esforçar. Certo? Muitos tentarão entrar e não poderão. Depois que o dono da casa se levantar e fechar a porta enquanto vocês estão fora, vocês começarem a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre. Ele vai responder e dizer-vos: eu não sei de onde vós sois. Então começarão a dizer: diante de vocês, diante de você comemos e bebemos, nossas ruas você nos ensinou. Ele, porém, vos dirá: digo-vos que não sei de onde vens. Apartam de mim todos vós que deliberadamente ignoram a Torá. Esse aqui é um acréscimo do Michael Rood, né? Que praticam iniquidade, né? Que está na original, e aí ele fez essa alteração aqui. Então, veja só, por que Jesus não conhece as pessoas? Porque para Jesus conhecer você, você tem que se entregar para ele. Então, se você viver uma vida religiosa, sem rendição a ele, você não vai ser conhecido dele. Ele vai saber que você existe, mas ser conhecido é ter uma participação com Deus dentro de você, e você dentro de Deus. E aí é que está a situação aí, ó. Muitos tentarão entrar e não poderão. Por quê? Porque levam uma vida religiosa. Comemos e bebemos em nossas ruas, você nos ensinou. Ele, porém, vos dirá: digo que não sei de onde vem, parte de mim todos. Bom, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Jeová, e vocês forem excluídos. Os virão do leste, do oeste, do norte e do sul e se reclinarão à mesa do reino de Jeová. Eis que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Até que eu estava pensando também sobre isso ontem, né? Acho que foi. Por quê? Os últimos, que são agora os que estão agora no final dos tempos, serão os primeiros a serem transformados, né? No corpo celestial. E os primeiros, que foram Abraão, Isaac e Jacó, serão os últimos, que a ressurreição deles vai acontecer na sequência. Naquele mesmo dia veio um trouxinha, um fariseu, né? Dizendo: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer matar você. Olha, está querendo jogar medo aqui nele, né? E Yeshua disse: ide dizer àquela raposa: eis que eu expulso o demônio e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia termino o meu trabalho. Está vendo? Porém, é necessário que hoje, amanhã e depois de amanhã eu continue meu caminho, porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha de seus pintinhos debaixo de suas asas, e você não quis. Eis que a tua casa ficará deserta, em verdade te digo que você não me verá, até que chegue o tempo em que diga: bendito aquele que vem em nome de Jeová. Lá no livro, não sei se é de Baruch, tem um evangelho lá, fala por que Jerusalém, né, matava tantos profetas, né? Por que o lugar mais que deveria ser o mais receptivo era o mais contrário, né? Eu sempre fiz essa pergunta para mim também. Mas lá tem uma interpretação, eu não vou falar aqui, porque pode causar uma perturbação no entendimento, mas eles, lá no livro de Baruch, dá uma explicação sobre por que
povo judeu, ou esse povo aí, eram os que mais rejeitavam os profetas, matavam e assim por diante. Então é uma dúvida ainda que a gente não entende. Os outros lugares do mundo, pode falar, Maninha. O ano passado, eu ouvi lá na escola, né, a gente conversando, e a televisão estava ligada, aí estava passando a guerra, para atender a guerra, aí a guerra, Israel, não sei o que, guerra. Aí uma pessoa falou assim, eu queria saber por que é que esse povo aí, que é judeu e só vive em guerra, não é um povo santo, um povo de Deus, não sei o que, separado e só vive em guerra. Então houve esse comentário lá na sala dos professores. Eu fiquei calada, eu digo, eu vou ficar calada, não vou falar besteira. Não, é que é o seguinte, ó, se você olhar do ponto de vista do mundo, que as pessoas no senso comum, elas não são detalhistas, elas não olham para o detalhe. Elas fazem um julgamento, como é que fala? É um julgamento apressado. Terreno, né? Terreno. Na verdade, Gessiane, quem faz guerra contra o povo judeu são os inimigos de Israel, né? São os inimigos de Israel que querem destruir, porque Satanás, ele pensa assim, se eu destruir o povo judeu, Deus não tem como cumprir as promessas. Se Deus não cumpre as promessas, a palavra dele cai por terra e ele fica como mentiroso. Então, se ele fizer Deus passar por mentiroso, ele quer derrotar Deus. É um cara criado por Deus que quer derrotar Deus. Então, a luta dele é essa. Né? Espera só um pouquinho, pastor. Então, agora, do ponto de vista do que eu estou falando aqui, é o fato do próprio povo que deveria estar preparado para a volta de Jesus, ou do próprio povo que deveria ter recebido os ensinamentos do profeta, foi o que rejeitou. Que aí é uma coisa interna, né? É uma coisa interna do povo. E isso que ela falou é uma coisa externa, quer dizer, são os povos que odeiam, porque Satanás ele tenta minar as pessoas por dentro e por fora. Então, em Israel é a mesma coisa, tenta minar por dentro, fazendo as pessoas se tornarem obstinadas, incrédulas e religiosas, e por fora tentando atacar. Pode falar, pastor João. Amém, amém. É que eu vou precisar sair então, pastor Lucas, viu? Tudo bem, tranquilo. Aí, né, em nome de Jesus, quinta-feira vamos estar aí até o fim, né? Mas é assim, é assim, né, irmã Gerciane, porque as pessoas só veem as coisas da visão terrena, da visão para baixa das coisas, né? As pessoas não têm aquela espiritualidade para perceber as coisas espirituais, né? Principalmente os nossos amados aí desse mais viés da esquerda aí, né? Só vê as coisas sabe, de baixo. Eles só enxergam e analisam as coisas da terra, né? Dessa visão da terra terrena aqui. Esse que é o negócio, entendeu? Né? Não tem aquela discernimento espiritual nenhum, né? Então, para eles não entendem nada, né? E a única coisa que eles pregam e querem são coisas da terra, você pode ver, né? Coisas terrenas. Além deles serem usados pelo inimigo também, né? Porque é uma agenda do inimigo isso aí, né? Levar todo mundo para a terra, para as coisas da terra, para as glórias da terra, para os desejos da terra, né? É verdade. Né? É verdade. A gente percebe, são pessoas assim que não são cheias do Espírito Santo. Porque tudo reclama, tudo critica, tudo. Ai, eu fico só ouvindo e entra no ouvido e sai no outro. Então, o próprio Karl Marx, que fundou o marxismo e toda essa filosofia que está por detrás de todas essas revoluções aí, junto com os outros revolucionários, eles querem realmente destruir qualquer aspiração religiosa ou espiritual. Eles falam da terrestrialização da humanidade. Então, eles não querem admitir que exista um reino espiritual, que um mundo espiritual. Eles querem materializar tudo. Por isso que se chama materialismo, a filosofia que está por detrás disso aí, que foi gerado aí ao longo dos anos, usando a ciência como desculpa de verdade,
para gerar o materialismo, né? Ele chama materialismo dialético, né? Que as forças opostas lutam até formar uma síntese. Então aí foi uma conjectura que o Karl Marx fez e alguns outros filósofos, de que a realidade funciona a partir dessa luta de opostos, né? E aí tem que ter sempre os opostos para ter sempre a luta, para ter sempre as mudanças. Mas isso é uma coisa diabólica. Por que é diabólica? Porque é uma coisa que quer perdurar o mal. Então, tudo que quer perdurar o mal e o pecado é diabólico. O inimigo não quer ser extinto. O mal não quer ser extinto. Então, você pode ver que em todo filme que você assiste, a história coloca lá no Egito, coloca lá na espaçonave no outro planeta. Sempre o mal existe perpetuamente. E isso é o problema, porque não existe redenção. Não existe a extinção do pecado e a extinção da maldade. A paz, pastor Jones. Então, esse é o problema. E as pessoas só pensam dentro dessa categoria, de que o mal sempre tem que existir. Em algum lugar o mal tem que surgir. Né? Vamos lá. Yeshua janta com outro grupo de fariseus num dia de sabate, entre o 10º e 12º mês, de dezembro a fevereiro do ano 27. Então, vamos lá. Aqui ele está fazendo aqui embaixo a referência, erga adíquia, agir injustamente, no conceito refere à quebra da Torá. Do que aquelas pessoas que serão rejeitadas, né? Aqueles que agem injustamente, agem com injustiça, né? Aconteceu um dia de Shabat, quando Yeshua entrou na casa de um dos líderes dos pruxins para comer pão e eles o assediavam. Este homem com hidropsia estava em pé diante dele. Então, Yeshua falou ao sofrinho pruxim, dizendo, é lícito curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Tomando, curou e mandou embora. E voltando para eles, disse, quem de vós, se sua jumenta ou boi cair no poço, não arrancará imediatamente no mesmo sábado? E eles não podiam responder essas coisas. Observando como escolheram os primeiros lugares à mesa, ele contou uma parábola aos convidados, dizendo, quando você for convidado por alguém para um casamento, não se sente em primeiro lugar para que alguém mais distinto do que você seja convidado por ele. E quando vier aquele que te convidou, ele diz, dá lugar a este, então você começa com vergonha por assumir o último lugar. Quando você for convidado, vai sente-se no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo, sobe mais alto, então você terá honra na frente daqueles que sentam com você à mesa, pois todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Diz também aos que tinham convidado, quando fizeres o almoço ou jantar, não chame os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para que eles não o convidem novamente, e você seja recompensado. Mas quando você fizer um banquete, convoque os pobres, aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, porque eles não podem recompensá-lo, mas você será recompensado na ressurreição dos justos. Quando um dos que estavam sentados à mesa com ele ouviu isso, disse, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Jeová. Então, essa passagem aqui, desse verso 12 até o 14, ele lembra aquele jejum que agrada a Deus, né? Jesus, que o Senhor fala que para você agradar o Senhor, não é você ficar com fome, é você repartir seu pão com os pobres, é chamar as pessoas em casa para comer, principalmente aquelas que não têm o que comer, e oferecer um almoço para eles, né? Sei lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Esse é o jejum que agrada a Deus. Isso está escrito lá em Isaías, não me lembro qual o capítulo, mas está escrito lá sobre o jejum que agrada a Deus. Então isso está bem parecido com isso, né? Então Yeshua disse, um homem faz um grande jantar e convidou muitos, e à hora da ceia mandou um seu criado dizer aos convidados, vinde, já está tudo pronto, e todos eles começaram a desculpar-se. Primeiro disse, comprei a fazenda e preciso viver. Ele está aqui, agora já está falando agora desse tempo que nós estamos vivendo, que é a volta de Jesus, né? Tá? E todas essas parábolas, elas têm que ter um objetivo prático de mudar a nossa maneira de fazer as coisas, né? A gente passar a praticar. O primeiro diz, comprei a fazenda e preciso viver. Eu imploro que você me dê licença. Outro diz, comprei 5 jutas de boi e vou prová-las. Eu imploro que você me dê licença. Outro diz, acabei de me casar e portanto não posso ir. Quando o servo voltou, ele relatou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irado, disse ao seu servo, vai depressa pelas ruas e pelas praças da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, os coxos e os cegos. E o servo disse, Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo, vai pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que a minha casa se enche, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados comerá em meu jantar. Então, isso aqui
é as bodas do Cordeiro, que está para acontecer, onde Deus está chamando pessoas para essa grande festa do universo, onde Jesus e a igreja irão se reunir, a noiva, né? E aí, esses convidados estão rejeitando porque estão cuidando das coisas terrenas, tá? E aí não vão participar disso. Yeshua ensina uma grande multidão que o segue. Então, novamente aqui, semana 45, 53, dias 309, 371. Então, acho que aconteceu isso, muitas coisas nesses dias, né? Grandes multidões foram com Yeshua e voltando disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, pois quem dentre vocês, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula as despesas para ver se tem o que precisa para terminá-la, para que depois de lançar o alicerce e não puder terminar, todos os que vêm comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode terminar. Ou que rei indo à guerra contra outro rei não se senta primeiro e considera se pode encontrar com 10.000 aquele que vem com ele com 20? E se não puder, quando o outro ainda está longe, manda-lhe uma embaixada e pede condições de paz. Portanto, quem de vocês não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, com o que será temperado? Nem para a terra, nem para o monturo serve. Eles jogam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aqui a renúncia de si mesmo, né? A renúncia de todas as coisas, porque as pessoas se apegam, né? Ao pai, à mãe, à mulher, a filhos e irmãs, né? E até a sua própria vida. E deixam de alcançar o reino dos céus, que é onde tem a vida eterna. Então, é isso que ele está advertindo aqui. E levar a sua cruz, né? Que é uma outra coisa que poucas pessoas entendem também, é a renúncia de si mesmo, de todo o egoísmo, de todas as coisas que buscam você como centro de atenção. Tá? E essa questão da guerra entre os reis aqui, é que o Senhor está vindo como rei, né? Então, você quer participar desse reino, e então se você é inimigo, você se alia, né, ao invés de se opor. Então, aqui você vai lá e pede condições de paz. Então, aqui você se rende, né? Está falando de rendição, de você perguntar para Deus, eu estou agindo como um inimigo. Na minha carne, todos nós somos inimigos de Deus. Todas as pessoas que são descendentes de Adão, que pecaram, são inimigos do Senhor. Mas no espírito, nós nos tornamos amigos, porque a carne vai lutar contra o espírito, depois que você se render ao Senhor e ele mudar o seu coração. Mas a carne vai lutar. Então, é isso que ele está falando, de você se render para ter paz. Né? E aí, se você não fizer isso, né, se você não tiver essa vida de renúncia, você não vai ter sabor. Você vai ser uma pessoa levada pelas circunstâncias do mundo. E você não tendo sabor, você não tem valor para Deus, para o reino de Deus, né? Certo? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, porque já são 9h14. Bom, se bem eu vou andar mais um pouquinho, para não ficar mais do que 1 hora de aula, porque ninguém ouve e nem para ler esses vídeos, ver esses vídeos mais de 1 hora. Todos os discípulos, todos os publicanos e pecadores vieram a Yeshua para ouvir, e os putinhos sofriam e murmuraram, dizendo, este homem acolhe pecadores e come com eles. Então eles lhe contou esta parábola, dizendo, qual de vocês, homem, tem 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após aquela que estava perdida, até que ele encontre? E quando ele encontra, coloca os seus ombros com alegria, e quando volta para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se perdeu. Digo-vos que assim será mais alegria no céu para um pecador que se arrepende, do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou que mulher que tem 10 moedas de prata, se perde uma, não acende uma candeia e varre a casa e busca diligentemente até que encontre, e ao encontrar ela reúne as suas amigas e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda de prata que havia perdido.
assim eu vos digo que há alegria diante dos anjos de Jeová por um pecador que se arrepende. Né? Então aqui ele está colocando uma coisa até que tem um outro nível de interpretação, que é a questão de nós estamos nesse mundo como ovelhas perdidas. Então essa parábola cabe para qualquer um de nós, porque só o fato de nós estarmos já nesse mundo, somos ovelhas perdidas. Né? Aí tem as interpretações que as 99 não estão aqui. Né? Aqui é só uma porcentagem daquilo que se perdeu. Existe essa interpretação. Existe a interpretação também de você entender que quando você está longe de Deus, Deus deixa as outras pessoas que estão perto dele para ir te buscar onde você está, né? Pelo amor que ele tem por você. Então, você veja que toda a questão aqui, ela está baseada numa situação de que você não tem como se justificar. Então você é um pecador, você não tem como se justificar, está levando uma vida errada, e Deus entra com a graça e a misericórdia. Quando as pessoas participam de uma vida em que elas se justificam e acham que elas têm essa condição, aí o tratamento é diferente. Por que o tratamento é diferente? Porque ela tem que quebrar aquela estrutura errada de autojustificação. E isso é o problema moderno, né, também, né? Não só daquela época. As pessoas querem justificar. Por quê? Porque elas começam a exibir um comportamento para se manterem ou parecerem justas, quando na verdade é o Senhor que tem que tratar o coração. Não é você deliberar o pecado e sair pecando, não é isso. Mas também não é você se justificar por um esforço de justiça onde você vive de aparência. Você tem que deixar Deus mexer e mudar a sua condição interior para que realmente você seja transformado. E, como dizem, né, a estrada mais longa da vida é entre a mente e o coração. Porque às vezes você sabe que uma coisa está errada, mas o seu coração não mudou. Então leva tempo, leva uma vida inteira para um coração mudar uma opinião. Mas precisa mudar, tem que se colocar na presença de Deus. A melhor maneira é clamar ao Senhor. Aí vem aquela tal história de você clamar por arrependimento. Só que tem hora que você está duro, endurecido, esfriado, né? Não quer se arrepender, não quer mudar, né? E aí você continua clamando, porque ou continua se rendendo. E o próprio processo da vida vai fazer você ser transformado, porque Deus vai moldar você. No momento que você se coloca na presença de Deus, né, começa a mudança. Amém? Ele também disse, o homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, dai-me da parte dos meus bens, que me corresponde, e distribuiu os bens a ele. Poucos dias depois, o filho mais novo, reunido tudo, foi para uma província remota. E lá desperdiçou seus bens, vivendo desesperadamente. E quando ele desperdiçou tudo, grande fome veio naquela província e ele começou a faltar comida. Ele foi e chegou aos dos cidadãos daquela terra para ser contratado, e enviou para a sua fazenda para alimentar os porcos. Ele desejava encher a barriga com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém me deu. E recobrando o juízo disse, quando os trabalhadores têm na minha casa meu pai, com bastante pão, e aqui eu estou morrendo de fome, vou me levantar e ter com meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus empregados contratados. E se levantando, ele se foi até seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, comovido de misericórdia, correu e lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seu servo, trazei bezerro cevado, mate-o, comamos e festejamos, porque meu filho estava morto e reviveu. Foi perdido, estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a se alegrar. Então aí, ó, a atitude do pai, ele nem termina de ouvir a confissão do filho, ele entendeu que a mudança que houve no coração do filho completa tudo o que ele esperava de acontecer na vida do filho. Então o filho está se justificando com palavras, mas a obra de arrependimento, de mudança, já aconteceu dentro dele. E às vezes as pessoas acham que é preciso ficar falando certas coisas.
Então, só o fato dele ter uma atitude diferente, de reconciliação, né, o pai nem precisou ouvir tudo, né, para aceitar a reconciliação dele. Entendeu? Então, essa é a ideia de que nós também estamos nessa terra com pessoas que vieram aqui para desperdiçar os bens espirituais neste mundo. E também é interpretado quando você vive longe de Deus, né? E você se reconcilia por meio de Jesus, tá bom? E o filho mais velho estava no campo, e quando ele veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando um do céu, perguntou o que se passava. Disse ele: chegou o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado por ter recebido bem com saúde. Então ele ficou com raiva e não quis entrar. Portanto, seu pai rogou-lhe que entrasse. Mas ele respondendo disse ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, nunca te desobedecendo, e nunca me deste um cabrito para desfrutar com meus amigos, mas quando veio este teu filho que consumiu teus bens, como prostituta, mataste para ele o bezerro cevado. Disse então o filho: tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era necessário celebrar e alegrar-se para que seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então aqui é aquela mudança de atitude no seguinte, que o filho que estava obedecendo ao pai, ele obedecia, mas ele não desfrutava, né? E aí ele teve essa reclamação, porque ele viveu a vida inteira sem desfrutar. E o outro que desperdiçou seus bens, o pai está valorizando a vida que foi recuperada. E o filho está preocupado com uma outra escala de preocupação, com os momentos de prazer, né, que ele não teve ou que o filho estava tendo. Então ele tinha o foco nos momentos de prazer e o pai estava com o foco na vida que foi recuperada. Então são dois focos diferentes. Aí que tá. E o filho, pelo fato dele ter pecado, transgredido, se prostituído e se arrependeu, né, o pai apaga todas essas culpas porque vê no filho um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira reconciliação. Então essa é a parábola que Deus quer falar para nós, que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira reconciliação alcança o perdão completo. Bem? Então vamos lá. Bom, eu vou deixar isso aqui para depois, e vamos encerrar aqui, vamos orar para poder dar exatamente 1 hora de vídeo. Quem pode orar por nós aí agradecendo por essa palavra, ou quiser fazer um comentário, o irmão João Batista, se tiver aí, podendo, ou então eu oro para agradecer, porque o pastor Jones também foi. Eu posso orar, Lucas? Pode orar então, ore, filha. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de mais um aprendizado. Nos dê, ó Senhor, uma boa noite de sono, com muita paz, muita alegria, saúde, Senhor, para cada um de nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, amanhã com mais um novo dia, com muita alegria, com novidade de vida, com saúde, e que a paz do Senhor esteja sempre em nossos corações e nas nossas famílias. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu vou desligar aqui, irmãos, parar aqui a gravação, aí depois eu vou postar esse vídeo, né, os irmãos